Você já parou para perguntar quais são as vantagens de trabalhar numa startup? Existem inúmeras vantagens. Uma das principais vantagens, e na minha visão a principal vantagem, é que tudo ainda resta ser feito. Ou seja, as startups são empresas que estão nascendo, que estão começando do zero e ainda não tem nenhum processo pronto. Ou seja, esse é um cenário extremamente fértil para que os profissionais consigam exercer a criatividade, trazer suas ideias, estabelecer o seu ponto de vista. E quando você está num cenário desses, criar algo do zero te permite aprender num ritmo muito mais acelerado. E eu vou trazer o meu exemplo de carreira. Eu trabalhei durante alguns anos em empresas tradicionais que já tinham processos estabelecidos e a minha principal missão naquelas empresas era fazer a manutenção daqueles processos. Ou seja, fazer a gestão do que alguém já tinha criado anteriormente. Hoje, trabalhando para startups, o que eu percebo? Na maioria das vezes, eu entro numa startup para começar um trabalho de RH e eu tenho que criar todos os meus projetos do zero, porque não existe nada ainda. Existe um modelo certo ou errado, melhor ou pior? Não. Cada modelo vai exigir competências diferentes dos profissionais. Então, no modelo de startup, onde você tem que criar tudo do zero, você tem a possibilidade de aprender de uma forma muito mais acelerada e aprender de forma colaborativa. Porque aí, trazendo uma segunda vantagem, a maioria das startups tem um quadro muito enxuto de colaboradores, porque elas estão começando do zero. O que significa isso? Significa que quando você está criando algo para a tua área, você não necessariamente está fazendo aquilo sozinho. Então, você está trabalhando num ambiente muito mais colaborativo, que você vai ter as ideias de outras pessoas, você vai ter a contribuição de outros profissionais e num ambiente enxuto, não necessariamente você vai fazer somente aquilo que o teu cargo pressupõe. Então, por exemplo, se você é um head de pessoas, que é o meu caso, eu não necessariamente vou tratar somente do que diz respeito especificamente a pessoas e cultura. Não necessariamente eu vou fazer projetos só da minha área. Por quê? Porque a gente também sabe que as startups têm um orçamento muito enxuto. Com um orçamento enxuto e um quadro de colaboradores pequeno, você acaba exercendo atividades que em alguns momentos não são da tua área. O que isso traz de vantagem? Você tem a oportunidade de acelerar o seu aprendizado e o que numa empresa tradicional você poderia demorar 2 anos para aprender, porque já existem processos estabelecidos, numa startup, como não existe nada pronto, você aprende num ritmo muito mais acelerado. Eu acabei de falar para vocês que a primeira grande vantagem é que tudo ainda resta ser feito, ou seja, tem uma grande oportunidade de criar. E a segunda grande vantagem é que pelo fato das startups terem um quadro enxuto, existe uma oportunidade de aprendizado acelerado. O outro ponto extremamente importante é a questão da hierarquia mais horizontal. Não existe uma hierarquia tão vertical. O que isso significa na prática? Eu vou dar o meu exemplo de quem trabalhou numa empresa tradicional. Em muitos momentos, por ter diversos cargos até chegar ao vice-presidente e o CEO, a gente demorava 6 meses para aprovar um projeto. E aí, quando esse projeto chegava no CEO para aprovação, a gente já tinha perdido o timing, já não havia mais aquela necessidade, a demanda já tinha sido suprida de uma outra forma. Quando você está numa startup, que geralmente tem um ambiente aberto, em muitos momentos você vai sentar ao lado do CEO. Então, num happy hour, num momento de descontração, você acaba discutindo sobre aquele projeto e tem a oportunidade de aprovar as demandas de uma forma muito mais rápida e acelerada. Guilherme, toca daí agora com as outras vantagens. É isso aí, galera. Como a Mariane falou, esse tudo ainda resta ser feito que tem nas startups vai dar muita liberdade e autonomia para vocês trabalharem. E eu vou explicar um pouco melhor como isso tudo funciona e por que disso. As startups conseguiram identificar que aquele modelo tradicional de gestão não ia funcionar para elas. E por que isso? Elas trabalham por um propósito, elas querem chegar a um objetivo e querem impactar a vida das pessoas de forma positiva. Elas têm um problema para resolver e elas propõem soluções, vão experimentando essas soluções até encontrar a melhor solução possível e sempre melhorando essa solução. E aquele modelo em que existe aquele chefe chato, vocês já devem ter visto isso ou ouvido alguém falar, existe aquele chefe que fica cobrando você em cima, não que a cobrança seja uma coisa ruim, tá, gente, mas aquele controle exagerado que você tem que preencher diversas planilhas só para mostrar o que você está fazendo e que às vezes tem muita injustiça por trás, porque às vezes o seu chefe trabalha menos que você e cobra você fazer o trabalho dele. Isso tudo a gente já viu no mercado, isso mais no mercado tradicional, isso não acontece tanto nas startups. E o porquê disso?
as startups entenderam que elas precisavam alinhar os interesses com os colaboradores delas. No mercado tradicional, em que você tem lá o dono da empresa, e o dono da empresa tem o interesse, obviamente, de lucrar mais e botar mais dinheiro no bolso, e o colaborador tem que trabalhar para que o dono ganhe dinheiro. As startups viram que aquilo não funcionava, que elas precisavam alinhar os interesses. Então, elas precisavam fazer com que o colaborador tivesse a mesma sensação do dono e que os dois lutassem pelo mesmo propósito, pelo mesmo motivo. Então, as startups passaram a fazer uma gestão muito menos por comando e controle, por ficar em cima do funcionário, e muito mais por contexto. É por isso que as startups contratam baseado no propósito e na cultura, porque elas entendem que elas têm que contextualizar todos os colaboradores de qual é o objetivo dessa startup, qual é o propósito dessa empresa, dessa companhia, e entregar formas de motivar os colaboradores que foram contratados para que eles continuem seguindo de forma objetiva aquele propósito definido. Então, nas startups existe um alinhamento de interesses entre sócios e colaboradores que faz com que todos lutem pelo mesmo objetivo. E uma dessas formas de motivação, e aí vem mais um benefício de trabalhar na startup, é justamente a possibilidade de ganhar participação nos lucros e resultados da empresa. As startups entendem que justamente esse desalinhamento que existia no mercado tradicional de o chefe, o dono, lutar pelo lucro e pelo dinheiro para poder colocar dinheiro no bolso no final do ano, contra o colaborador que se sentia explorado, não funcionava. Então eles entenderam que o colaborador tinha que também ganhar no final do ano para que todo mundo tivesse o mesmo objetivo de chegar no final do ano lucrando e colocando dinheiro no bolso. E aí, com isso, o que as startups conseguiram gerar foi muito mais liberdade e autonomia para os colaboradores. E aí eu vou trazer um exemplo para você aqui, para você entender o porquê disso tudo. Imagina que você está no mercado tradicional e que você trabalha, se sente explorado pelo seu chefe que está buscando lucro, tá? E você acha que ganha pouco e está sendo explorado. E se você se sente explorado, a primeira coisa que você vai pensar é, podia ter outra pessoa aqui trabalhando junto comigo para a gente chegar a esse objetivo e eu trabalhar menos, porque eu estou sendo explorado, estou trabalhando demais. Isso é um pensamento que muitas pessoas tinham no mercado tradicional. Nas startups, ao alavancar o colaborador para o mesmo nível dos sócios da empresa, para todo mundo ganhar participação nos lucros e resultados, o colaborador, a primeira coisa que ele vai fazer antes de pensar em contratar mais alguém é: eu quero dividir o meu resultado com mais alguém? Ou eu prefiro trabalhar um pouco mais aqui, mas sabendo que no final do ano eu vou ganhar mais? Então, só para vocês entenderem que o dono da startup, ele não é bonzinho, não é isso. É porque realmente faz sentido, é um ganha-ganha, todo mundo pode ganhar nessa relação. Então, a empresa ganha, os clientes da empresa ganham, os colaboradores ganham, todo mundo ganha nisso porque a empresa vai ser mais produtiva, porque está todo mundo mais motivado e você vai se sentir mais motivado com o seu trabalho. E além disso, existe um alinhamento completo entre os donos, os sócios e todos os colaboradores, porque todo mundo ganha da mesma forma. E ainda nesse sentido, esse PLR ele é uma remuneração, ele é uma recompensa de médio prazo, médio e curto prazo. No longo prazo, o que as startups também oferecem, justamente para a pessoa buscar mais ainda, você pode, além de receber participação nos lucros e resultados da empresa no curto prazo, no médio e longo prazo, virar efetivamente sócio e ser dono daquele negócio. Então esse é mais um benefício que as startups oferecem para quem está engajado em fazer aquele propósito da startup se concretizar. E aí, se você para pensar, se está todo mundo alinhado por o mesmo interesse, todo mundo buscando o lucro, todo mundo efetivamente se dedicando ao máximo, diferente de uma empresa tradicional em que as pessoas têm esse desalinhamento de interesse. Todo mundo lutando. Faz muito mais sentido que um negócio como esse, que está todo mundo motivado, cresça de forma mais acelerada do que um negócio tradicional em que não está necessariamente todo mundo motivado. E aí você não só vai ser sócio de um negócio, mas você vai ser sócio de um negócio que cresce cada vez mais. Então isso proporciona um crescimento geral para todo mundo, para a startup, para os fundadores da empresa que já eram os donos e para quem virou sócio, porque todo mundo vai crescer junto. E essa liberdade, essa autonomia que a gente falou logo no início do vídeo, que a Mariane vem falando desde que ela mostrou para vocês que tudo ainda resta ser feito, essa liberdade, essa autonomia, como você viu, elas não são de graça. Elas não são para você fazer o que você quiser simplesmente e não trabalhar. Não é isso. É justamente porque a startup entende que, te dando liberdade e autonomia, você vai fazer o melhor para você também ter resultado no médio e longo prazo. Só que, obviamente, as startups querem que vocês tomem as melhores
melhores decisões possíveis. Não é liberdade e autonomia para fazer qualquer coisa e tomar decisões ruins. É para você tomar a melhor decisão possível. Então, um outro benefício é, para você tomar as melhores decisões possíveis, as startups vão investir muito no seu desenvolvimento. Então, elas vão dar treinamento, elas vão garantir que você possa executar o que você aprendeu na teoria e elas vão garantir também que você possa ensinar isso para outras pessoas ou discutir isso com outras pessoas para que você possa se desenvolver cada vez mais. É muito comum em startups ter grupos de discussões sobre determinados assuntos e que você pode participar disso mesmo não sendo exatamente da sua área. Então você pode aprender aquele assunto discutindo com outras pessoas. Isso é incentivado dentro das startups. Na minha startup, por exemplo, a gente tem essa estrutura e existe um outro benefício atrelado a isso também, que ao criar estruturas diferentes e mais horizontais, como a Mariane falou, a gente consegue desenvolver liderança justamente para que as pessoas se capacitem de forma mais rápida. Então, essa questão toda que a Mariane já citou também, do aprendizado mais acelerado, isso se dá também numa estrutura como essa de grupo de discussão. E aí um exemplo que eu tenho dentro da minha startup é, num desses grupos de discussão, uma das líderes de um desses grupos era uma estagiária. E ela se desenvolveu absurdamente durante esse período, porque ela nunca tinha tido uma experiência antes como líder, e ela passou a ter nesse grupo. E uma das formas que a gente aprende mais rápido, isso existem diversos dados, inclusive a pirâmide de aprendizado do William Glasser mostra isso. Uma das formas que a gente aprende mais rápido é fazendo as coisas na prática. E aí ela passou a liderar na prática, ela aprendeu de forma muito mais acelerada. E aí você podendo aprender desde cedo, desde o seu estágio, a se tornar um líder e a tomar boas decisões e aprender diversas outras áreas que você não aprenderia, isso cria também, aliado a tudo que a gente já falou, uma meritocracia mais estruturada. É mais difícil, eu não vou mentir para vocês e falar que não acontece. Acontece, mas é mais difícil você ver nas startups um sentimento de injustiça do que você vê numa empresa tradicional. Como eu falei no início, na empresa tradicional a gente está muito acostumado a ouvir sobre aquela figura daquele chefe chato que só cobra e não trabalha, só fica em cima dos outros e não faz a parte dele, e não motiva os outros a trabalhar. Nas startups é justamente o contrário. Muito porque, como eu já falei, esse poder de decisão está distribuído entre as pessoas, não é só o CEO que decide, só o sócio, o dono. As pessoas têm poder para decidir, liberdade, autonomia para fazer as coisas, para entregar resultado. E a startup foca muito no propósito dela e na cultura, nos valores que ela acredita. Então, até para manter o time motivado, a meritocracia é muito mais valorizada do que numa empresa tradicional. Além disso, uma outra grande vantagem em trabalhar nas startups é a questão da diversidade. As startups entendem que a diversidade é essencial para o negócio dela, porque a força de um negócio está na diferença. O que eu quero dizer com isso? Quando eu citei agora há pouco a questão dos grupos de discussão, esses grupos, a ideia é justamente eles serem diversos, porque você tem diferentes tipos de opinião e essas diferenças de opinião é que vão gerar inovação, porque se todo mundo pensar igual, a startup vai seguir sempre um único caminho e não vai ter pontos de vista diferentes para saber como inovar. Então a diversidade para a startup ela é essencial e isso faz com que você aprenda novos pontos de vista, enxergue as coisas de maneira diferente e gera ainda mais aprendizado. E além da diversidade, uma outra forma que a gente enxerga que as startups têm menos preconceitos é que a startup entende que o diploma não é necessariamente educação. Educação é você saber aprender, desaprender e reaprender. E a startup entende que um pedaço de papel não necessariamente significa isso. Então, mais um benefício de trabalhar numa startup, mais uma vantagem é se livrar de preconceitos que o mercado tradicional tem. Então, unindo tudo que a gente conversou hoje, a gente chega a uma conclusão que trabalhar numa startup é trabalhar por propósito, saber que vai deixar um legado, trabalhar também com meritocracia, sabendo que vai ser reconhecido o mérito do seu trabalho e o resultado que você entregar, é trabalhar com mais liberdade, mais autonomia, menos burocracia e muito mais aprendizado prático e teórico, e também entender que você trabalha com pessoas mais diversas, vai aprender novos pontos de vista, novas formas de enxergar os fatos que acontecem e com menos preconceito. Então tem muita vantagem de trabalhar na startup. Se vocês tiverem mais dúvidas de como é trabalhar numa startup, quais são as vantagens, mandem aqui pra gente que a gente vai responder para todo mundo e vamos entrar ainda mais nesse assunto. E se você gostou desse vídeo, segue a gente no Instagram para receber conteúdos diários. E fica ligado que lá a gente faz live toda semana também. Às vezes você vai me encontrar, às vezes você vai encontrar a Mariane, mas sempre vai ter muito conteúdo.